Bom dia, queridos. Vamos continuar esta semana na terça-feira, claro, pelo feriado. E vamos hoje começar compartilhando a palavra de Deus no capítulo 33 de Jó, versículo 13 a 18, não, a 17, a 18, que diz assim: por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, enquanto dorme na sua cama. Ele pode falar-lhe aos ouvidos e atemorizá-lo com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Essa aqui nós chamamos de Deus falando. Nós estamos numa época onde a impiedade e a incredulidade ela cresce assustadoramente. E com isso, claro, o inimigo de nossas almas, ele trabalha para que Deus seja blasfemado, esquecido, ele passa a trabalhar no seu coração para que você possa simplesmente dizer, Deus não existe, por isso, por aquilo. No livro de Jó, que nós vamos compartilhar um pouco, falar sobre isso, só para vocês terem uma ideia como o inimigo de nossas almas age, veja como ele é audacioso. Capítulo 1 de Jó, versículo 6 até o 10. Ele diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido todos os lados a ele e a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoar, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Aqui é Jó, o diabo, na presença do Senhor. Os filhos dos homens foram se apresentar e ele foi no meio de enxerido. Mas mostra aqui, o que Deus quer nos mostrar através da mensagem tem muitas mensagens no livro de Jó, mas a principal, o objetivo desta mensagem aqui não foi só para mostrar que Jó tinha fé em um Deus que ele não conhecia, mas também mostrar que existe um Deus que pode transformar tudo, até um homem cheio de fé também, que não conhecia a Deus, ser transformado. Quando Deus disse a Jó que ele poderia, que depois vocês, quem não leu ainda, depois pode ler o livro de Jó, quando Deus disse a Satanás, vai, faz tudo, mas não lhe toca a vida, não mexe com a vida dele. Aqui no capítulo 2, Deus começa Deus diz a Jó, para o diabo, para ele ir, só não tirasse a vida. E aqui do capítulo 2, ele começa a ser provado. Outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás, outra vez ele é que veio, Entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Ele respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Aqui mais uma vez está corroborando com o que eu venho falando, que o inimigo de nossas almas ele não descansa. Ele vive, como diz a própria Bíblia lá em Efésios, ele vive como, o diabo vive como um leão rugindo procurando a quem possa tragar. E uma coisa que eu digo para você,
ele só traga aquele que tem a mente fraca e que deixa o diabo lançar algo na mente dele. Esse ele derrota mesmo, só não derrota filho de Deus. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, já não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Incitaste, ou seja, o diabo foi lá jogar a integridade de Jó, a vida de Jó contra Deus, para que Deus tocasse a mão sobre ele. Mas respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem darás pela sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Sabe o que isso quer dizer? O que nós estamos vendo hoje. O homem, por dinheiro, faz tudo. Nós estamos vendo, está diante de nossos olhos, só não vê quem não quer, a artimanha maligna, tentando tirar do homem tudo que ele tem, deixando ele sem nada. E o povo de Deus é que mais sofre. Quem conhece a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, o povo de Israel não era pobre não, preste bem atenção. Abraão era rico, tinha muitos bens, como Jó também tinha muitos bens, apesar de não ser ainda o homem de Deus, vamos ver isso mais adiante. Mas o povo de Deus sempre foi um povo próspero. Perdeu, porque foi adorar outros ídolos. E Deus sempre disse, desde o início, lá em Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, não faça para ti imagem de escultura. Não te misture com esse povo, porque eles são um povo idólatra e vão te prejudicar. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, Deus mostrando isso para o povo. E aqui, tudo que ele tem dará, aqui no versículo 5, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos da carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Aí disse o Senhor, ou seja, tira tudo que ele tem, ele vai blasfemar de ti. É isso que Satanás disse para Deus. Disse o Senhor, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Até a mulher dele, sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. É duro, meu irmão. Você querendo viver retamente e viu o diabo. Adoro aquela música, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas sabe, eu vou encurtar essa história, porque eu não quero um vídeo muito longo. Sabe o que aconteceu? Jó continuou na sua peregrinação. E na sua peregrinação, os 3 amigos se levantaram para perguntar para ele. O próprio Jó pergunta a Deus por que ele estava perseguindo. Porque Jó, pela sua integridade, achava que estava sendo perseguido por Deus, mas não. Aqui no capítulo, deixa eu ver aqui se é aqui. No 32, Eliú diz uma coisa, e aqui você vai encontrar também no livro de Jó, o problema de Jó. Aqui está todo o problema de Jó. Os 3 amigos o acusavam e ele simplesmente tentava achar uma desculpa, porque, poxa, eu sou fiel a Deus. É como alguém poderia dizer hoje, poxa, eu vou à igreja todos os domingos, dou meu dízimo, faço isso e aquilo e não sou abençoado. Porque Deus não é judeu, apesar de Jesus ser judeu, fazer rolo. Não era roleiro, como diz o outro amigo. Como diz um colega meu, Jesus era judeu, mas não era roleiro. Ele não faz negociata, né, como ele diz também. Mas aqui é mostrado por que Jó estava sofrendo. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque Jó era justo aos seus próprios olhos. Está vendo aqui? Por que Jó vinha sofrendo? Porque Jó não era justo, apesar de toda a integridade, apesar de toda a fidelidade de Jó, não blasfemou contra Deus, mas Jó era justo aos seus próprios olhos. Ele não era justificado ainda por Deus. Lá no capítulo 42, é que nós vamos ver
o desfecho deste livro, a partir do versículo 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. A quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. E eu te perguntarei, tu me responderei. Com os ouvidos, agora Jó diz, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, agora meus olhos te veem, agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo, não pode nascer. Jó falava com Deus, Deus falava com Jó, mas ele não conhecia Deus. Só agora Deus abre o entendimento para ele e ele diz: agora eu te conheço. Eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem e me arrependo. A partir daí Deus mandou ele fazer o sacrifício e que Deus aceitaria o sacrifício de Jó. E seus amigos foram perdoados por Deus. E Deus deu quadruplicado tudo aquilo que Jó precisava. Aí eu pergunto, será que hoje há homens, mulheres que têm a fé a ponto de não se preocupar com o pão de cada dia, a ponto de não se preocupar com nada, somente de servir a Deus? Estando no sofrimento, será que você tem condição de se erguer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tu estás comigo? Eu hoje pela manhã, estando aqui, ouvi essa frase: leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será ainda mais forte em tua presença. Mais fundo, mais profundo, mais sofrimento. Será que nós podemos dizer isso? Leva-me, Senhor, para o fundo do poço, para que minha fé cresça em ti. E Jesus disse naquela parábola do juiz iníquo: quando vier Jesus, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que nós estamos tendo fé a ponto de acreditar que Deus existe, que está por trás da história e que conduz o seu povo apesar de toda a impiedade, a incredulidade e a idolatria que ele tem? Mas Deus está por trás disso. E ele fala, como nós vimos no início do que nós acabamos de ler. Ele fala à noite, ele fala no sonho, ele fala no nosso coração, na nossa mente, dormindo, etc, etc. Deus fala sempre. Abra a sua mente, abra o seu coração para que Deus possa falar para você o que você precisa saber e se converta ao Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, que você abra a sua mente e o seu coração para que Deus possa perdoá-lo e trazê-lo para a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos.